Olá, hoje é quinta-feira, é dia de live e conforme o prometido, estamos aqui para fazer uma live especial de Natal. Dentro desse clima de comunhão, de confraternização, a ideia é que nós possamos resgatar o verdadeiro significado do Natal. No consultório, muitas pessoas dizem assim: eu não gosto de Natal, eu tenho lembranças tristes em relação ao Natal. Voltando àquela metáfora que nós utilizamos na live passada sobre a árvore de Natal, que a árvore da vida nós enfeitamos. E nós então perguntaríamos por que manter velhos enfeites que perderam o sentido na árvore da vida. E assim, o primeiro movimento a ser feito é se despedir das velhas memórias. De que modo? Procurando compreender a aprendizagem, procurando compreender o significado daquela experiência. Como nós falávamos da outra vez, entramos na escola da vida e essas aprendizagens todas, se elas nos acontecem, elas têm um sentido. E quando nós fazemos isso, de compreender o sentido das experiências passadas, nós podemos nos despedir dos velhos enfeites, como nós fazemos com a nossa árvore de Natal, porque às vezes os enfeites ficam muito antigos, vão se quebrando, que as nossas memórias quebradas, que as nossas memórias machucadas possam ser dissolvidas naquela chama do perdão que nós fizemos na semana passada, com esse sentido de deixar ir embora e abrir espaço para novas lembranças. De novo, usando o simbolismo, deletar as fotos feias e guardar as fotos bonitas. E com isso nós vamos trazendo alegria para as nossas vidas. Vocês vão encontrar no nosso blog, também no blog do Carrossel de Luz, alguns contos relacionados ao Natal. Eu publiquei Natal em Janeiro, que é uma memória real, é uma história efetiva de uma situação em que, por não poder comemorar o Natal em função de doença na família, a família comemorou o Natal em janeiro. E aí eu digo, afinal, podemos ter Natal todo dia, como eu publiquei no outro artigo, Natal em janeiro, em fevereiro, em março, abril, maio, junho, julho e em todo o ano, porque a ideia é que nós possamos manter esse espírito de comunhão. E muitas vezes eu observo que quando chega o dia do Natal, as pessoas simplesmente fazem uma ceia, as pessoas compram presentes, fazem amigo oculto, mas fica faltando o significado, fica faltando a celebração. Eu já vi situações em que às vezes as crianças ganham um presente e ficam aborrecidas porque não era aquele o presente desejado. Então, vai havendo uma distorção desse significado de Natal. No cartaz, eu publiquei alguns tópicos. Eu falei sobre esses aspectos do Natal: o ambiente, a ceia, a oração, a celebração, a comunhão e a alegria. Nessa live, eu vou deixar a celebração para o final, que nós temos aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6 itens. Então, o terceiro item, o quarto item da celebração, eu vou fazer no final com vocês. Eu postei no anúncio da live que iria fazer aqui aquela parte da bênção do pão e do vinho. Eu não, quer dizer, no Natal eu tomo, mas hoje aqui na live não, eu vou
tomar suco de uva. Então, vamos abençoar o suco de uva, vamos abençoar o pão, eu vou falar um pouquinho sobre isso. E se vocês tiverem e puderem separar um suco de uva, quem quiser o seu vinho, porque um cálice não vai fazer mal a ninguém, né? Então, eu vou fazer no final dessa live, ensinar a celebração que se faz, que se pode fazer na ceia. Também na live eu coloquei o link para um vídeo que tem a história e os símbolos do Natal, que eu não vou repetir aqui, porque já existe esse outro vídeo que foi feito especificamente para isso, mas trazer esse clima, porque às vezes fazemos as coisas automaticamente. Por exemplo, quando montar a árvore de Natal bem antes, fazer com que as crianças participem desse momento, desse simbolismo. É uma oportunidade em que nós podemos contar a história do Natal, compartilhar isso com a criança e ir fazendo esse clima. Colocar música de Natal, cantar música de Natal. Essa é a ideia de ir construindo um ambiente. A música, as formas, na verdade tudo é energia, tudo é vibração. Quando nós colocamos um determinado tipo de música, nós vamos entrando no clima da música. E essas músicas tradicionais de Natal, elas vão nos trazendo essa ambientação. Esses significados, por exemplo, por que do vermelho? O vermelho era o culto, a tradição, a história, o verde era o culto à natureza. Tudo isso vem através dos imigrantes sendo trazido aqui para o nosso país. E se nós pensarmos que o cristianismo tem uma expansão enorme, se nós pensarmos que praticamente aqui no Brasil, com exceção de alguns orientais, dos muçulmanos que seguem outras tradições, de alguns budistas, a maioria é efetivamente cristã. Se vocês forem ao dicionário, vocês vão encontrar escrito assim: cristão é aquele que segue os ensinamentos de Jesus Cristo. Eu acho que o Brasil é um país cristão. Embora as pessoas possam seguir diferentes tradições dentro do cristianismo, mas que surgiram dentro do cristianismo, o catolicismo está dentro do cristianismo, a tradição evangélica, que é o protestantismo, está dentro do cristianismo, a tradição espírita, que surgiu na França, está dentro do cristianismo. A França era um país cristão, então esses pensamentos vêm. As tradições, nós vemos isso hoje, uma coisa muito bonita. Inclusive, as tradições que vieram da África cultuam o mestre. Então, somos todos cristãos e precisamos desse espírito de comunhão, desse espírito natalino, desse espírito cristão que pode nos unir em torno de uma essência comum, que é essa ideia, afinal, o que é cristianismo? É amor. Cristianismo é amor, cristianismo é perdão, cristianismo é compaixão, cristianismo é solidariedade, cristianismo é tudo aquilo que o Mestre nos ensinou com o seu próprio exemplo. Nós vamos observar que, na verdade, ele acolhia os excluídos. Ele não buscava aqueles que eram considerados os bem-sucedidos ou os que comandavam, mas aqueles que eram simples de espírito, né? Quando se diz no texto bíblico, o pobre de espírito, é o sentido do simples de espírito. E muitas vezes a pessoa mais simples, ela está muito mais imbuída desse sentimento de cristianismo. Eu que trabalho com linguística, na faculdade, há muitos anos atrás, aprendi o seguinte, que as classes mais privilegiadas usam mais o primeiro pronome, o eu. E as classes menos favorecidas utilizam mais o nós. Porque a própria situação de vida
busca a que as pessoas compartilhem. Compartilhem o açúcar, compartilhem o pão. E esse era o espírito do Natal lá na origem. Os presentes, muitas vezes, eram alimentos, porque a vida era difícil. E principalmente nos países da Europa, com inverno rigoroso, a ideia era que se reservasse alimentos dentro de casa. E quando, nessa época de Natal, nós fazemos presentes, ao invés de simplesmente comprarmos presentes, que nós possamos pensar naquela pessoa e com quem nós convivemos durante um ciclo, que é um ano inteiro. Em alguns momentos, essa pessoa falou de alguma coisa ou fez alguma coisa. Já falei sobre isso antes. Pessoas que fazem presentes são pessoas que se tornam presentes. Eu acabei de ganhar um presente muito lindo, um lençol feito por uma pessoa que eu amo muito, que é uma irmã, uma grande irmã para mim, não é irmã consanguínea, é irmã de alma, e que fez um lindo lençol para eu colocar no Natal. E passou muito tempo fazendo esse lençol, porque ela é muito caprichosa, o detalhe era muito difícil. Então, eu perguntaria, qual o preço desse presente? Não tem preço, porque é um presente feito com o coração. E essa ideia de que nós possamos trazer esse aspecto. Eu lembro de uma vez em que eu resolvi comprar um anelzinho para minha filha e pensei assim, como eu vou entregar esse presente? E eu fiz 5 cartões de Natal e o primeiro dizia assim: você pensa que vai ganhar seu presente assim, mole, mole? Nananina não, você vai ter que ralar. E ela olhou para o cartão, ralar, ralar, e aí a prima disse, ralador, tem que buscar na cozinha o ralador. E ela foi correndo. E lá, junto ao ralador, tinha um outro recado, um outro cartão, que dizia assim, você entendeu o espírito da brincadeira, mas agora a brincadeira mudou de tom. E ela satou o piano, então desceram correndo, o piano fechado, dentro tinha outro cartão. E o cartão dizia, mas ainda precisa mais, porque comigo ninguém pode. Essa é a planta, comigo ninguém pode. Aí as crianças foram correndo lá para a planta. E lá tinha um outro bilhete que dizia assim, agora seu presente virou enfeite da árvore de Natal. E aí estava pendurado o presentinho lá. Esse é o espírito de Natal, aquilo que se cria, aquilo que se enfeita, que se vai harmonizando. Então, observa que quando alguém faz um presente de Natal, esse Natal começou no momento em que a pessoa começou a fazer ou o lençol, ou o avental, ou a compota de doce, ou que teve a ideia. E com isso nós vamos antecipando o espírito de Natal. Nós vamos planejando, nós vamos organizando as ideias e isso vai nos colocando, vai internalizando em nós esse espírito, para que no dia do Natal, efetivamente, qual é a ideia dessa celebração? É a ideia de que o Cristo esteja vivo em nós. E como é que o Cristo vai estar vivo em nós se nós não começarmos nesse processo de inspiração, de colocar esse espírito natalino, esse espírito de nascimento do divino em nós, da manifestação do Cristo através das nossas ações, se nós não começarmos isso com antecedência? É todo um processo, todo um movimento que vai acontecendo. Se nós pensarmos em termos de clima de Natal, tudo vai fazer parte. Quando nós começamos a preparar aquela toalha de Natal, hoje eu lembrei, eu tenho umas velas em forma de frutas que tem mais de 50 anos, foram da minha avó. E eu gosto de colocar na mesa de Natal. Porque lembra, né? A nossa relação com os antepassados precisa ser uma relação de gratidão. Onde quer que ela esteja, nesse momento, é uma boa lembrança.
Até porque essa tradição ela vem sendo passada de uma geração para outra. Eu me lembro, mamãe fazendo, havia um bolinho que é da tradição portuguesa, um bolinho de banana que cortava a banana em rodelinhas, juntava, passava no ovo, fritava e depois colocava açúcar e canela. E aquilo dava muito trabalho. E todo ano mamãe fazia aquele bolinho de banana, nós só comíamos no Natal. E como essas lembranças ficam? Como essas lembranças vão nos internalizando esse espírito de Natal. E até nesse sentido, quando os nossos antepassados se vão, nós nos sentimos na obrigação e também na gratidão de passar isso para os nossos descendentes, para os nossos filhos, para os nossos netos. E lá vai esse espírito de Natal sendo passado de uma geração para outra, principalmente no sentido de reunião da família em torno da mesa. Hoje, quando nós trabalhamos nesse momento com as novas estruturas familiares, que já não são como as estruturas anteriores, mas que às vezes são estruturas de pai, madrasta, ou mãe, padrasto, enteados, meio-irmãos. Observa que nós vamos caminhando da família consanguínea para a família afinizada, para a família espiritual. E vamos acrescentando mais um filho, mais um neto, mais alguém que chega e que se agrega à nossa família, assim como mais um amigo. E esse acréscimo vai fazendo com que essa família natalina cresça. E essa ideia de criar um clima de Natal. Quando nós passamos para esse segundo item, que é a ceia, eu me reporto ao fato de que as ceias na antiguidade eram muito simples. E hoje nós queremos, às vezes, uma mesa com tantas coisas que nem vamos comer e que às vezes não são saudáveis. E às vezes, eu penso na nossa cultura, a questão dos animais, da carne dos animais, e precisamos repensar que o significado do Natal é muito mais a celebração religiosa do que os quitutes que nós possamos fazer. Que possamos também simplificar, né, aquele trabalho todo e as coisas sobram para o dia seguinte. Então, que nós possamos fazer uma revisão desse movimento e perceber que o que vai ter efetivamente significado é que esses alimentos sejam abençoados. Porque muitas vezes a mesa é farta, mas o aniversariante é esquecido e o alimento não é abençoado. E Jair fala sobre comer ou comungar. E é importante isso, de que modo nós fazemos a ceia de Natal, de que modo nós comemos, de que modo nós celebramos. O espírito natalino está presente. E quando nós falamos em espírito natalino, não estamos falando de Papai Noel. Estamos falando do Mestre Jesus, porque ele é o aniversariante. E essa ideia de que essa celebração seja a comemoração de quem faz aniversário, mesmo que os historiadores digam, mas ele nasceu provavelmente em março e dezembro era a festa de celebração da cultura, mas houve uma sobreposição do cristianismo a essa data. E como ela é uma data comemorada em todos os países que seguem a tradição cristã, vocês já imaginaram a egrégore que se eleva nessa data? Porque em muitos países o Natal vai estar sendo celebrado. Então, é um momento em que há uma elevação de consciência a esse espírito natalino.
que é diferente se estivéssemos comemorando aniversários de outras pessoas. Mas esse é um aniversário sagrado. É o aniversário do Mestre, é o aniversário desse espírito natalino, desse espírito cristão dentro de cada um de nós. E essa, então, é a ideia, sim, que a mesa seja bonita, que ela seja colorida, que as pessoas possam se sentar em torno, que possam fazer a ceia em conjunto, que não seja um buffet que as pessoas se sentem no sofá, onde quer que seja, e comam separadas, isoladas, cada um no seu momento. Não é essa a ideia. A ideia é de um momento de solenidade, de um momento em que nós vamos fazer um agradecimento, uma celebração. E uma das ideias em relação a esse momento, quando nós falamos da oração de Natal, existe uma oração que nós chamamos de oração gestáltica. Qual é o sentido de gestalt? É o sentido daquilo que é construído com a contribuição de todos. Uma ideia para que se faça a oração de Natal, que às vezes as pessoas dizem assim, mas o que eu vou dizer? Eu não sei o que eu vou dizer na oração de Natal. Bom, em princípio vamos agradecer. Se nós pegarmos esse espírito de gratidão e cortarmos tirinhas de papel e pedirmos a cada pessoa que escreva uma frase de agradecimento, vocês pedem para que as pessoas escrevam antes, corta as tirinhas e pede que as pessoas dizem assim, olha, pensa no ano que está terminando e escreve uma frase de gratidão, porque a mente agradecida se abre para o universo, ela se abre para o recebimento, ela é um cálice, ela se torna um cálice de recebimento, e esse cálice que é a nossa antena de conexão com a espiritualidade, ele se conecta a esse sentimento, transborda no cálice do coração, preenche o nosso coração com esse espírito e depois transborda no cálice do ventre, que é a criança dentro de nós. É o nosso lado mais autêntico, mais simples. É um processo de preenchimento. E quando nós escrevemos, quando cada um escreve uma frase de gratidão, nós podemos com antecedência organizar a sequência ou dos agradecimentos particulares, pessoais, para os mais amplos, pode ser uma sequência de organização. O que nós vamos fazer? Nós vamos perceber porque num grupo, se pessoas estão reunidas para uma celebração, ali existe o que a física chama de terceiro incluso, que é uma sinergia, uma sintonia que vai se formando e que vai configurando um padrão. Esse padrão vai aparecer na oração gestáltica. Qual será o agradecimento mais frequente? E aqueles que foram iguais, nós não vamos precisar repetir, porque aquele já é um dos agradecimentos e já vai incluir aquelas pessoas. E o que acontece na hora dessa oração? Cada pessoa vai se sentir fazendo a oração. Pode uma pessoa só ler de modo mais solene, ler de modo mais pausado. E à medida que vai sendo lido, à medida que a oração vai sendo lida, ela vai contemplando os agradecimentos de cada um. E no final, ali se estabeleceu uma comunhão. Essa é uma ideia interessante que nós podemos usar na noite de Natal, que não seja só uma frase comum, mas que tenha um sentimento. Podemos fazer aquela oração que foi energizada há 2.000 anos atrás, que é o Pai Nosso. Vocês já imaginaram a vibração que tem um Pai Nosso que foi repetido bilhões de vezes durante milhares de anos? Tem uma força. Ou se as pessoas preferirem, não, mas eu quero falar com Deus nesse momento. A oração gestáltica
é uma fala com Deus, que pode ainda ser acrescentada com alguns outros dados que a pessoa se lembre, e tudo isso vai fazer uma elevação de consciência antes do momento da ceia. E aqui, se nós pularmos, como eu falei, eu vou deixar a celebração para o final. Essa comunhão, quando nós começamos a fazer isso, nós vamos procurando nos colocar, nós vamos entrando numa sintonia de proximidade de estado de consciência. Uma outra coisa que nós podemos fazer no momento do clima é bem cedo que os anfitriões façam uma oração particular, pedindo que aqueles que cheguem possam ter a sua energia, o seu padrão vibracional harmonizado. Nós podemos pedir isso, que tenha portais de acolhimento, né, que o Espírito Divino esteja ali presente, para que cada pessoa que chegue ao nosso lar já encontre esse estado de consciência voltado para esse espírito natalino. Uma outra coisa que nós podemos fazer também é preparar brincadeiras para depois da ceia. Temos então o ambiente, temos a música, temos o espírito de comunhão e podemos fazer brincadeiras. Nós sabemos que as brincadeiras de amigo oculto economizam bastante, simplificam, só que há o hábito de dizer assim, eu vou falar da característica de cada um. Uma ideia que, entre muitas ideias, é que se sinalize aquele que foi sorteado através, por exemplo, de um tipo de música que a pessoa goste. E vocês vão observar que pessoas que convivem muito e se conhecem muito, às vezes, podem ser identificadas por um tipo de música, ou por um tipo de espaço, por um contexto de espaço, por um tipo de filme, por um hábito, por uma característica. E a ideia é que a gente comece a brincadeira citando, às vezes, características que confundam um pouquinho, porque senão vai descobrir rápido e vai perder a graça. Eu me lembro de um Natal em que eu comprei para minha filha um joguinho de potinhos de comida japonesa e eu disse assim, o presente é preto. Não, o presente é vermelho, porque o potinho tinha 2 cores. E, onde pode ser usado? E essas brincadeiras, por exemplo, se a gente pensa no presente, vamos começar a imaginar coisas divertidas, engraçadas, que podem ser faladas sobre aquele presente. Por exemplo, um presente muito interessante é pegar aquela foto que às vezes algum familiar tem e nem se lembra que tem, levar numa loja especializada, são simples, lojas de fotografia fazem isso, e fazer um quebra-cabeças. E eu fiz isso e disse assim, olha, para adivinhar esse presente vai ter que quebrar a cabeça, porque era um quebra-cabeças. Uma coisa extremamente simples de presente. Essa ideia de criar, às vezes, aquela coisa que estava esquecida, que a pessoa não se lembra, mas que vai ser significativa. E qual é o sentido do presente? Eu dizer, eu me lembrei de você, eu estou aqui presente, passando para você esse carinho com essa lembrança. Porque não é o valor financeiro do presente, mas é esse momento importante. Já fiz até com retratos uma coisa muito fácil de se fazer hoje em dia. Pegar, porque aqui as fotos que as pessoas postam no Face são as fotos que elas gostam. E às vezes salvar a foto que a pessoa postou no Face, às vezes até numa lembrança que volta de anos atrás ou que está lá no feed de notícias,
e mandar imprimir aquela foto, colocar num lindo porta-retratos e dar de presente à pessoa. É uma surpresa. Quantas coisas podem ser feitas? E essa é a ideia que vai tecendo essa comunhão na preparação do ambiente, que pode ser feito pelas várias pessoas da família, nessa comunhão, na preparação da ceia. Como é gostoso estar ali reunido e preparando as coisas e conversando, fazendo ceia a 4 mãos, a 6 mãos, a 8 mãos. Isso faz com que o Natal comece antes. E esse movimento de arrumar as coisas e colocar música tocando e as pessoas chegando, né? E todo esse movimento de preparação, até de nós mesmos, que possamos também, quando vamos passar o Natal na casa de alguém, que possamos nos preparar em espírito para a celebração. Que antes de sair de casa, nós possamos fazer isso, nós possamos elevar os nossos pensamentos e pedir que esse espírito cristão nos preencha e que possamos chegar na casa dos nossos parentes ou dos nossos amigos com esse mesmo espírito de comunhão, inventando, levando a nossa contribuição. Por exemplo, é comum que hoje em dia as pessoas preparem as coisas antes e levem e combinem e organizem com antecedência. Algumas pessoas criam um zap para a festa de Natal, para se organizar e vão passando as informações e vamos no espaço virtual trazendo esse ambiente, esse espírito, essa comunhão para o espaço real, porque aquilo que ocupa a nossa mente, aquilo que ocupa o nosso coração, se manifesta em nossas vidas. E essa, então, é a ideia de que a gente vá criando esse movimento. Em termos de alegria, depois, né, da ceia, depois da entrega dos presentes, dessas coisas, se pode fazer brincadeiras e estender um pouquinho mais. Esses jogos como imagem e ação, em que as pessoas têm que representar, fazer mímica ou desenhar, e às vezes desenhamos muito mal. Mas é uma brincadeira, é um modo de que nós possamos estar compartilhando, porque a ideia não é ganhar ou perder, a ideia é confraternizar. A ideia é também trazer alegria para o nosso Natal, é rir. A ideia é fazer isso, porque o momento, nós sabemos que o momento está trabalhoso, o momento está de transição e que nós vamos precisar pedir que essa consciência possa, a partir, imaginem, se em cada lar esse momento natalino, esse momento cristão, estiver efetivamente sendo celebrado. Esse padrão vai subir e vai se expandir. Vai se expandir aos nossos vizinhos, vai se expandir pelas nossas cidades, vai se expandir pelo nosso país, pelo continente. Vai atravessar os mares e alcançar outros continentes. E nós vamos ter um planeta celebrando, em comunhão. Esse é um aspecto muito importante, que às vezes a gente pensa assim, o que eu vou receber no Natal? E a pergunta é, o que eu posso doar no Natal? O que eu posso doar de mim e contribuir de mim mesma para que esse ambiente esteja presente no meu lar, esteja presente na comunhão com as pessoas e possa ser multiplicado, porque uma das coisas que nós podemos fazer na hora da oração é pedir que todas essas bênçãos possam se expandir por todas as famílias, em especial por aquelas que não estão tendo Natal, porque nós sabemos que isso está acontecendo nesse momento em que as coisas são tão mal distribuídas
em que uns têm tanto e outros têm tão pouco. E para isso existem os projetos dos Correios, da entrega de presentes e todos os movimentos, gratidão infinita e bênçãos imensas para aqueles que desenvolvem projetos de presentes para as crianças nessa época. Eu me lembro de um Natal em que nós tínhamos crianças em casa e a família estava reunida e uma das nossas sobrinhas contratou Papai Noel. E o Papai Noel chegou tocando sino e com aquele suporte, né? E nesse momento veio um menino correndo na rua e disse: Papai Noel, eu vou lá ganhar o meu presente. E ele subiu, ele entrou na nossa casa e tinha um presente para ele, porque acho que Deus quis que tivesse, e a nossa sobrinha, nós estávamos na casa dela, e havia um presente para aquele menino. E eu fico me perguntando, isso já tem muitos anos, qual a diferença que aquele Natal fez na vida daquele menino? Porque a nossa sobrinha neta disse assim: emoção demais para o meu coração ver Papai Noel aqui. E aquele menino teve essa oportunidade. E isso aconteceu em 2 anos seguidos. E naquele ano, minha sogra estava velhinha. E ela se sentou ao lado de Papai Noel e deu as mãos a ele. Então, naquele momento, ela já muito idosa, doentinha, né? Inclusive, no ano seguinte, quando ele foi, ela não estava mais lá. Então, como foi importante aquele momento de comunhão com aquele menino que chegou e recebeu o seu presente, e com a nossa avózinha que, quando as pessoas chegam numa idade muito avançada, às vezes elas resgatam essa criança interna. E nós precisamos lembrar que o Mestre diz: vinde a mim as criancinhas. Não só as crianças que estão se desenvolvendo, mas as crianças dentro de nós, que são o nosso lado mais autêntico, o nosso lado mais simples, o nosso lado mais verdadeiro. Que as nossas crianças internas também estejam presentes no nosso Natal. E temos então a experiência da celebração. Eu vou apresentar aqui a vocês os elementos. Aqui nós temos o pão ázimo, que é o pão assado sem fermento. É um aspecto interessante porque esse pãozinho, ele não leva fermento, ele é feito com água, sal, pouco e a farinha, mas ele não leva fermento. E qual é a história do pão ázimo, que é o matzá, na tradição hebraica? Quando os judeus saíram do Egito, eles precisavam de um pão que pudesse ser assado mais rápido. E o matzá tem uma coisa muito interessante, ele descansa por 18 minutos, para depois ser assado. E nesses estudos que nós fazemos, o 18 simboliza o 9, e o 9 é a transformação. E naquele momento em que os judeus saíam do Egito, eles estavam num momento de transformação. E que a nossa celebração natalina seja também um processo de transformação. Que a luz apagada do nosso coração se acenda. E um outro simbolismo desse pãozinho, a humildade. Porque nós precisamos disso. Como nós falamos na live anterior, a humildade nos permite que nós possamos nos perdoar, que é o perdão mais difícil. E esse pãozinho, quando abençoado, ele vai ter esse sentido de internalizar essa humildade e nos preparar para essa transformação. Então vejam que simbolismo bonito na ceia de vocês, que vocês vão poder fazer isso. Temos aqui a água, que é sempre o elemento purificador. Nós fizemos nas 2 lives anteriores, nós pedimos a bênção da água, vamos fazer isso aqui hoje, porque ela purifica, tudo aquilo que a água toca, ela purifica. Nós temos aqui
o suco de uva, o vinho, a uva, é um elemento do espectro violeta. O violeta simboliza a compaixão. Alguns alimentos, como a maçã, a uva, a beterraba, fazem parte desse espectro violeta. Por isso, o suco de uva ou vinho é utilizado no Natal, na celebração. Há um simbolismo muito interessante em relação à uva, porque quando nós passamos pelas experiências de vida, nós somos uvas espremidas. E aí a nossa essência se libera. Então, temos aqui a essência da uva, é esse sentido. Que possamos também, através de todos esses simbolismos de comunhão, de perdão, de purificação, resgatar a essência em nós, o melhor de nós mesmos. E temos aqui um outro elemento purificador, que é o sal. Está branquinho, não dá para vocês verem, mas tem sal aqui dentro. E vocês vão encontrar no Evangelho de Mateus uma fala muito interessante sobre o sal como elemento de purificação, porque os cristais de sal também pertencem ao espectro do violeta, que é a energia da compaixão, da transmutação, da transformação. Nós temos aqui, então, eu vou ler para vocês esse versículo que está em Mateus 5, 13 e 16, que diz o seguinte: os discípulos são o sal da terra e a luz do mundo. Vós sois o sal da terra. E se o sal for insípido, com que se há de salgar? Para nada mais presta, senão para se lançar fora e ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. Nem se acende a candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas no velador, e dá luz a todos que estão na casa. Assim, resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Aqui temos um convite para que a nossa luz interna seja acesa. Se o Mestre Jesus é a estrela que mais brilha, é a luz maior, que nós possamos começar a acender em nós, acender e ascender, nos dois sentidos, que essa luz comece a aumentar, que nós possamos ir acrescentando. Então, esse versículo aqui, essa passagem, eu gosto muito do Evangelho de Mateus, é um convite para que nós possamos nos iluminar internamente, para que nós possamos estar reunidos em torno da celebração com esse espírito de amor à luz da consciência. Que luz é essa? É a luz da consciência. É o nosso despertamento, é a compreensão de que a nossa vida tem um propósito. Nós não estamos aqui por acaso. Nós temos uma função no mundo, nós temos uma função nas nossas famílias, no nosso trabalho, na nossa sociedade. E a nossa sociedade está precisando que se acendam luzes. Observem que vem aumentando aí a quantidade de luzes que as pessoas estão colocando. É uma representação física. Mas é preciso que seja acesa em cada um de nós a luz da consciência de um novo tempo, de uma nova sociedade, de um novo planeta. Nós vamos precisar construir um novo sistema civilizatório, porque esse velho modelo se esgotou. E é com essa ideia, é com esse espírito de renovação, de renascimento, que nós vamos aqui, e peço que vocês que tenham aí seu pãozinho, seu sal, vamos nesse momento elevar os nossos pensamentos ao aniversariante de dezembro.
Existem outros aniversariantes, mas esse é o principal aniversariante de dezembro e nós pedimos nesse momento que todos os aniversariantes de dezembro também possam ser abençoados. Nesse mês de dezembro, no dia 26, meu marido faz 75 anos. E eu costumo dizer assim, com licença, Papai Noel, agora é aniversário de Rangel. E nesse momento, eu quero pedir também que, não só ele, mas todos os aniversariantes de dezembro, e que todos os aniversariantes de todos os meses sejam abençoados pelo aniversariante maior. Então, primeiro, eu vou aqui, porque respeitando a tradição religiosa de cada um, eu vou fazer a oração que o Mestre nos ensinou, dizendo: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal, porque vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. E nesse movimento, vamos pedir nesse momento, concentrando a atenção no dedo polegar. Vamos pedir as bênçãos do Mestre Jesus para os nossos familiares, para aqueles que estão próximos de nós. Concentrando a nossa atenção no dedo indicador, que é o dedo da acusação, da polêmica. Vamos pedir as bênçãos do Mestre para todos aqueles que polemizam, que se dividem em oposições, para que os opostos se tornem complementares. Vamos concentrar a nossa atenção no dedo médio, que é o dedo da liderança. E vamos pedir as bênçãos do Mestre para todos aqueles que lideram, para que suas consciências sejam iluminadas e seus corações também, por esse espírito cristão, por esse espírito de comunhão entre todos os povos. Vamos concentrar a nossa atenção no dedo anular e vamos pedir pelos anulados, por aqueles que sofrem. Vamos pedir por aqueles que vivem a guerra, por aqueles que estão nos presídios, nos hospitais. Vamos pedir pelas crianças, pelos imigrantes, pelos idosos. Vamos pedir que possam ser preenchidos pela autoestima e pelo resgate dos próprios direitos, que possam receber a bênção da dignidade a que eles têm direito. E vamos concentrar a nossa atenção no dedo mínimo, que é o dedo da humildade. Vamos pedir por nós mesmos. E nesse estado de comunhão com Deus através do Cristo, nós vamos pegar um pouquinho do sal e vamos pedir: amado Mestre, que esse sal seja purificado, purifique esse pão e possa purificar a quem dele comer. Que ele seja abençoado pela tua luz, pela tua força, pelo teu amor. E a mesma coisa nós vamos fazer com a água. Nós sabemos que a água é o elemento purificador e vamos também pedir ao amado Mestre que purifique essa água e que ela possa purificar esse suco de uva, esse vinho aqui simbolizado, e que ele possa purificar a quem dele beber. E então, tendo o pão e o vinho, eu quero celebrar com vocês
esse Natal. Pedindo que ele seja um Natal muito especial. Pedindo ao Mestre Jesus que ele possa visitar o lar de cada um. Todos os lares cujos corações e mentes estiverem de portas abertas para recebê-lo. Um Feliz Natal para vocês, que seja muito abençoado, que seja um momento de muita comunhão, de muita alegria. Feliz Natal para todos vocês.